coisa que a Bíblia nos alerta é com relação à nossa fé, é com relação à nossa caminhada com o Espírito Santo, é com relação ao fogo. A Bíblia fala para a gente ter cuidado, ter uma atenção redobrada para não deixar o fogo do Espírito Santo acabar. É para a gente ter esse cuidado, para proteger, para não deixar a chama morrer. Mas por que a Bíblia fala isso? No livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, a Bíblia ressalta ali que devido ao aumento da maldade, devido às pessoas andarem mais nas trevas, as pessoas estarem submetidas ao encantamento do mundo, porque as coisas do mundo são boas, são prazerosas. Mas o que a Bíblia fala pra gente é que devido a isso, devido ao pecado, a Bíblia fala que no fim dos tempos o pecado vai ser uma coisa tão normal. Antes as pessoas tinham vergonha do pecado. O pecado vai ser uma coisa tão assim, devido à maldade, devido ao fim dos tempos, que as pessoas vão ter prazer, as pessoas vão se sentir o máximo, até em falar dos seus próprios pecados, como se estivessem arrasando, como se estivessem fazendo uma coisa muito incrível. Mas o que a Bíblia fala é que devido ao aumento da maldade, essa situação vai acontecer. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E esse é o cuidado, essa é a chave, é a gente ter cuidado, porque quando você menos pensa, você está frio na fé. Quando você menos pensa, você já não tem mais aquela vontade que você tinha. Mas sabe por quê? Porque você se aproxima mais do mundo do que as coisas de Deus. Então a Bíblia traz um cuidado, traz uma ressalva. Olha, cuidado, não deixa a chama apagar, não deixa o Espírito Santo esfriar. Para a gente fazer isso, a gente tem que saber a direção, a gente tem que saber o nosso caminhar. Porque se a gente vai caminhar como um descrente, é claro que a nossa caminhada, é claro que o Espírito Santo vai esfriar, é claro que a chama vai se apagar. Então a gente tem que estar o tempo todo ali, colocando lenha. E a lenha nada mais é do que as nossas ações, é do que o nosso envolvimento com as coisas de Deus, com os olhos voltados para Deus. Porque o que o mundo vai fazer é querer tirar disso. Com a maldade, você não espere que as coisas fiquem melhor. Com a maldade, muita coisa vai piorar. O amor vai se esfriar. Então as coisas vão piorar. Então a gente tem que ter um pouco de discernimento para saber que a chama, ela não pode morrer independente da situação. Porque a busca é individual. A busca não é coletiva. No livro de Levítico, capítulo 5, versículo 13, a Bíblia fala: mantenha o fogo aceso continuamente, não deixa a chama se apagar. A Bíblia traz esse cuidado e muitas vezes a gente, até por um cuidado, por uma vida diária, a gente perde às vezes o interesse. A Bíblia também fala no livro de Mateus 12:43 que quando uma casa ela tá cheia, ali bota fora os demônios, a casa fica ali habitada pelo Espírito Santo. Quando a chama apaga, quando a frieza chega, sabe o que acontece? O Espírito Santo já não habita, já vem outros moradores para essa casa. E a Bíblia fala que o espírito que habitava ali naquela casa, espírito de demônio, que saiu, que foi andar em outros ares, andou. E quando ele vê que a casa está vazia, sabe o que faz? Vem ele e com mais 7 demônios, ou seja, o estado da pessoa fica pior do que ela era. Então muitas vezes você vê uma pessoa que era de fé, uma pessoa que era de Deus, e você vê que a pessoa se tornou numa frieza espiritual muito pior do que ela era antes, com atitudes muito pior do que ela era antes, sabe por quê? Porque o estado fica pior do que o anterior. Então a Bíblia nos alerta para isso, para não deixar a chama apagar, para não deixar o Espírito Santo morrer. É para a gente ficar tomando de conta da nossa fogueira, sempre colocando lenha, sempre tendo cuidado com lugares, com pessoas. Sabe por quê? Porque o mundo vai te propiciar a isso. O mundo vai trabalhar para isso, para te afastar de Deus. Então que Deus nos abençoe, que nos dê um entendimento, discernimento para não deixar a chama morrer. Amém? Deus abençoe sua vida.